tribunal. Entendi. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar, tenho certeza que vai ser uma grande final, eu vou passar a palavra para o Marcos e para o professor Carmona, para eles também fazerem as suas observações iniciais, depois eu vou pegar a palavra de novo, e já que a final é virtual, né, vou pedir para todo mundo se identificar, para os times se identificarem, como efetivamente se faz em toda a audiência arbitral. Então, Marcos, você quer fazer as suas observações iniciais, por favor? Sim, bom dia a todos, parabéns aí pelas equipes, para o Marlos Nogueira, né, que coordenou e participou aí a toda essa competição da região Centro-Norte. Uma honra estar com a professora Paula e o professor Carmona, compondo esse tribunal arbitral para julgar a final, e também muito contente que o caso é um caso de agronegócio. E vocês sabem aí que eu estou militando e trabalhando para a arbitragem entrar no agronegócio de forma definitiva há alguns anos, e finalmente chegou esse caso aqui para a gente julgar hoje e discutir com base num contrato agrário típico, né, que é o contrato de parceria rural. Então isso também me traz aí um contentamento específico e dá mais ânimo aí para julgar o caso, para participar desse caso. Então é isso, bom dia, boa sorte aí para as equipes e passo a palavra para o professor Carmona. Bem, bom dia a todos. Acho que boa tarde em Portugal, né? Vocês já estão aí de tarde, né? Acho que são 4 horas para frente, não é isso? Então, vai ser muito bom esse exercício. Eu espero que vocês estejam bem nervosos, porque o ambiente vai piorar e nós vamos colocá-los à prova dentro do possível e dentro do razoável, como aconteceria num ambiente verdadeiro de arbitragem. Então, boa sorte para todos. Bom, retomando a palavra, eu também gostaria de parabenizar e agradecer o Augusto Tolentino, que desde o começo concebeu toda essa grande competição brasileira aqui da Camarb, e também a nossa querida Flávia Bittar, atual presidente da Camarb. Gostaria também de falar bom dia ao professor Francisco Satiro, que eu sei que está nos assistindo e arbitrou, estou vendo ele aqui, e arbitrou uma semifinal. Então, dando início aos nossos trabalhos, eu pediria, antes de tudo, para as equipes se identificarem, uma a uma. Primeiro, a requerente, a Bacamazo, quem está pela requerente? Vamos lá. Bom dia, senhores árbitros. Meu nome é Marcelo e represento a requerente Bacamazo nas questões procedimentais. Bom dia, senhores árbitros, senhora árbitra. Meu nome é Ludmila e representaria a Bacamazo nas questões meritórias. Ok. Marcelo do quê? Ludmila do quê? Marcelo Aguiar. Ludmila Barbosa. Ok. Mais alguém pela requerente? Não? Ok. Pela requerida, Gado Novo? Bom dia, senhora Presidente, senhores árbitros e demais presentes. O meu nome é Diogo Ribeiro e irei ocupar-me das questões substantivas em representação da requerida, Gado Novo. Ok. Bom dia, senhora Presidente e senhores árbitros. O meu nome é Margarida Boieiro e estou em representação da requerida, a imobiliária Gado Novo, e ocupar-me-ei das questões processuais. Ok, muito bom dia, Margarida. Bom dia a todos. E eu gostaria de saber se as equipes já entraram em acordo em relação à alocação do tempo. Vamos fazer a velha questão do 14:1. Como é que vocês alocaram esse tempo? Senhora Presidente, as equipas não chegaram previamente a acordo, contudo a requerida sugere que siga o modelo clássico de 14 minutos para a exposição inicial, seguido de 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica, e que a ordem seja, na ordem processual, comece a requerida seguida da requerente e que depois no mérito a ordem inverta para começar requerente seguido de requerida. Ok. Desculpem, a requerente está de acordo? Sim, senhora árbitra, a requerida está de acordo. Ok. Então, dito isso, sem mais delongas, passarei a palavra para... Então, nós vamos dividir em 2 fases, só para conferir. As questões preliminares, jurisdição, etc., e depois mérito. Nas questões preliminares, começaremos ouvindo a requerida por 14 minutos, certo? Nós temos 14 minutos, depois 1 minuto de réplica, 1 minuto de tréplica, certo? E na parte de mérito, contrário, começando pela requerente. Então, sem mais, vou passar a palavra para os representantes da
Presidente, eu queria só deixar um esclarecimento para as partes. Eu não vou estar olhando sempre para elas, porque eu estou com uma segunda tela onde eu tenho o caso e as minhas observações. Então, só para que as partes não fiquem desorientadas, quando eu não estiver olhando para a tela, é porque eu estou olhando para o caso, não estou jogando paciência, tá bem? Só para avisar, porque isso perturba bastante, né? Não ter esse contato visual. Sem dúvida. Eu mesma controlo o tempo, certo? Jade pode me ajudar? Para nós termos um double check aqui. Claro, posso sim. E vou fazer constar também no chat o horário de início do painel, assim que o primeiro orador começar a falar. Ok. Então, dito isso, passo a palavra para os representantes da requerida para suas alegações em relação aos temas preliminares pelo tempo de 14 minutos. Por favor. A palavra, então, vou começar a contar o tempo, a palavra com os representantes da requerida. Excelentíssimos membros do Tribunal Arbitral, Senhora Presidente, representantes da contraparte e demais presentes, bom dia. O meu nome, como já foi mencionado, é Margarida Boieiro e, juntamente com o meu colega Diogo Ribeiro, encontro-me em representação da requerida, a Imobiliária Gado Novo, e ocupar-me-ei no presente pleito das questões processuais. A primeira mandatária a dirigir-me a este Tribunal Arbitral cabe-me explicar de que verdadeiramente se trata este caso. A requerente, Bacamás Agrícola Limitada, criada por Bruno Zenga e Luana da Luz, celebrou um contrato de parceria agrícola com a celulose M&M, empresa da qual Leila Mezenga, tia de Bruno, é diretora. Em 2021, a empresa de Leila Mezenga ruiu e a hipoteca que incidia sobre a fazenda da Correnteza foi executada, tendo esta sido leiloada e adquirida pela Imobiliária Gado Novo. Desde o início, que a requerente se opôs a todas as tentativas de negociação por parte da requerida, indevidamente intentando esta ação com base numa cláusula compromissória firmada com o contraente anterior. Neste ponto, ninguém pode ser afastado da jurisdição. Congelou. Me travou. Travou aqui, congelou também. Tá A internet dela não está Submete boa. ao Tribunal Arbitral Margarida, dois pedidos. Margarida, Em primeiro, que declare a não vinculação da requerida. Margarida, à por causa favor, vamos parar um pouquinho. Travou aqui, estou até parando o tempo. Travou. Eu pediria para você voltar um pouco desde o seu último pensamento, para não perder assim, porque travou, sua internet não está boa. Peço desculpa, Senhora Presidente. Vamos lá. Ouviu-me até antes da submissão dos pedidos. Peço desculpa. Sim, tem que voltar. Consegue ouvir-me bem neste momento? Sim, agora sim. Muito obrigada. É à luz deste cenário que a requerida apresenta ao Tribunal Arbitral dois pedidos. Em primeiro, que declare a não vinculação da requerida à causa compromissória, reconhecendo a sua incompetência para conhecer do mérito da causa, e em segundo, caso o pedido anterior não proceda e o Tribunal conheça efetivamente do mérito da causa, que reconheça o Instituto da Prescrição aplicável ao presente caso e o direito de ressarcimento de que a contraparte se arroga prescrito. No que concerne agora ao primeiro pedido, senhores árbitros, a defesa da requerida organizar-se-á em 3 pontos: na formação do contrato de parceria agrícola, na inexistência de consentimento e, por fim, na autonomia da cláusula compromissória. Relativamente ao primeiro ponto, é evidente que a requerida não participou na formação do contrato de parceria agrícola. Este contrato foi celebrado a 12 de janeiro de 2000 e editado a 20 de janeiro de 2020, inserindo-se aqui a cláusula compromissória. A conclusão a retirar é muito simples. A requerida somente entrou na relação contratual em 2021, sendo impossível estar presente em qualquer um dos momentos mencionados. Pedia, por gentileza, que os senhores árbitros me acompanhassem até à página 26 dos autos, página 27 do PDF e que me sinalizem quando puder prosseguir, por favor.
Como se pode observar, a cláusula 6ª da solução de controvérsias, que, por sua vez, altera a cláusula 10ª do contrato de parceria, somente está assinada por Bruno e Luana, em representação da Bacamaso, e por Léo Mezenga, em representação da Celulose. Relativamente ao segundo ponto, não participando a requerida da formação do contrato de parceria agrícola, sempre lhe seria impossível manifestar o seu consentimento expresso. Não obstante, demonstrar-se-á que também não existiu qualquer consentimento tácito, por duas razões. Em primeiro, a requerida não conhecia nem tinha como conhecer o contrato de parceria agrícola e, consequentemente, a cláusula compromissória a quando da arrematação do imóvel. Do artigo 886 do Código de Processo Civil, retira-se que o edital do leilão deve conter determinados elementos, e nenhum desses elementos são os contratos cujo imóvel arrematado é objeto. Para além do mais, nos termos do artigo 887 do mesmo diploma legal, este edital deve ser publicado com 5 dias de antecedência face à data de arrematação do imóvel, o que sempre se afigura um período muito curto para a aquisição deste tipo de conhecimento por parte da requerida. Passando agora à segunda razão, mesmo depois da arrematação da fazenda da correnteza, não houve qualquer consentimento tácito. A vontade das partes, por força do artigo 112 do Código Civil, que expressa o princípio da boa-fé, deve ser procurada em todo o contexto contratual, desde o momento da celebração do negócio jurídico, aqui entendido como o momento da celebração do termo de arrematação, até ao dia em que nos encontramos hoje. Pedi agora, novamente e por gentileza, aos senhores árbitros e à senhora Presidente que me acompanhem até à página 59 dos autos, página 60 do PDF, ponto 14 dos esclarecimentos, e que me indiquem quando estiverem lá, por favor. Como se pode observar, desde o dia da celebração do termo de arrematação até ao dia em que nos encontramos hoje, a requerida sempre entendeu que a cláusula compromissória não a vinculava, sendo ineficaz em relação a si. Firmada aqui a ausência de consentimento, quer expresso, quer tácito, a autonomia da cláusula compromissória sempre solucionaria o presente pleito. Do artigo 8º da Lei de Arbitragem Brasileira, retira-se efetivamente que a cláusula compromissória é um contrato autónomo face ao contrato material, um contrato distinto com uma função diversa e que não segue de modo algum o destino do contrato principal. Esta afirmação tem como corolário necessário a não transmissão automática da cláusula compromissória a quando da existência de uma sucessão contratual. A transmissão da cláusula compromissória deverá obedecer a requisitos específicos, nomeadamente ao consentimento, que, como foi demonstrado, não existiu, e à forma escrita. Do artigo 4º da Lei de Arbitragem Brasileira, retira-se que a cláusula compromissória deve revestir de forma escrita, não só de acordo com este artigo, como de acordo com o entendimento do Sr. Professor Técio Spínola Gomes, escreveu um artigo a propósito da transmissão da cláusula compromissória. Esta transmissão deve ser feita mediante forma escrita. Não obstante, o ordenamento jurídico pátrio não define aquilo que é considerado forma escrita. Portanto, dar-se-á prevalência aqui às instâncias mais autorizadas, nomeadamente ao Superior Tribunal de Justiça, na sua decisão de 17 de maio de 2006, relator ministro Félix Fischner, na qual se considerou que uma cláusula compromissória escrita seria nula por falta de assinatura das partes. Neste ponto, pedia aos senhores árbitros que me acompanhassem até à página 32 dos autos, página 33 do PDF, onde se encontra o termo de arrematação da fazenda da correnteza, e que me indiquem quando puder prosseguir, por favor.
Como se pode observar, o termo de arrematação da Fazenda da Correnteza não menciona nem o contrato de parceria agrícola, nem a cláusula compromissória, nem está assinado pelas partes. Portanto, qualquer transmissão desta cláusula compromissória sempre deveria ter sido assinada pela nossa cliente. Por fim, para finalizar o primeiro pedido, gostaria apenas de salientar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 27 de junho de 2019, que passo a citar. Abre aspas. Se o segurador subrogado não anuiu à cláusula compromissória e se o contrato não fazia remissão à referida cláusula, não há elemento capaz de autorizar a vinculação do segurador subrogado ao juiz arbitral. Finalizado o primeiro pedido, passar-se-á agora à aplicação do Instituto da Prescrição e à prescrição do direito de que se arroga a contraparte. Em primeiro lugar, a defesa irá demonstrar que a prescrição é um instituto de ordem pública, sendo um limite à presente arbitragem. Senhores árbitros, em primeiro lugar, uma arbitragem com recurso à equidade ou uma arbitragem de equidade não significa um total arrepio dos dispositivos legais. Não significa um total arrepio dos dispositivos legais, nem o proferimento de decisões contra a legem, mas sim uma dinamização, uma flexibilização da lei face ao caso concreto. Em segundo lugar... Margarida, desculpe, você disse que o julgamento por equidade não pode ser contra a lei? Com base em que está dizendo isso? Que o julgamento por equidade pode ser sim contrário, totalmente contrário à lei. Qual é o argumento que você está usando para dizer que o julgamento por equidade não pode ser contra a lei? Senhor árbitro, efetivamente, baseei-me aqui no artigo do Dr. Nelson Neri Júnior, Julgamento por Equidade e Prescrição, na qual o senhor professor entende que um julgamento por equidade deve dar prevalência, em primeiro, às circunstâncias do caso concreto e a uma flexibilização dos dispositivos legais antes de qualquer proferimento de uma decisão contra a legem. Nunca será esse o objetivo de um julgamento por equidade, nomeadamente naquilo que toca a questões de ordem pública. Desculpa, a senhora está dizendo que o professor Nelson Neri sustenta que a decisão por equidade não pode ser contrária à lei? Senhor árbitro, o julgamento por equidade pode efetivamente ter decisões contra a legem, mas esse não é o seu objetivo primeiro. O seu objetivo primeiro é uma flexibilização e uma dinamização da lei atendendo às circunstâncias do caso concreto, nomeadamente naquilo que toca ao Instituto da Prescrição. Então a senhora está retificando a sua afirmação, que a senhora começa dizendo genericamente... Sim, senhor árbitro. Penso que tenha sido uma má explicação da parte da defesa. Pois não. Prosseguindo, em segundo lugar, como estava a referir, qualquer julgamento por equidade encontra um limite intransponível, e esse limite é a ordem pública, que consta do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem Brasileira. Em terceiro lugar, e por último, a prescrição é um instituto de ordem pública, dado que tutela a segurança jurídica na medida em que alguém não pode ficar indefinidamente numa situação de incerteza, por motivos de harmonia e de paz social. Corroborando esta natureza, temos o artigo 487, inciso 2º, do Código de Processo Civil, que determina que a existência de prescrição é conhecimento oficioso. Tendo por assente a aplicação deste instituto ao presente litígio, passar-se-á à prescrição do direito invocado pela contraparte. Margarida, ainda uma pergunta. A prescrição é um instituto de pacificação social, mas, na verdade, ela objetiva a evitar rixas. Portanto, ela protege o interesse entre partes. Qual é o interesse meu, por exemplo, em saber se há ou não há direito de reivindicar uma indenização entre Bacamazo e Gado Novo? Eu sou um cidadão, Bacamazo é uma sociedade, Gado Novo é uma sociedade. Quer dizer, se existe ou não existe o direito entre elas, isso de alguma maneira afeta a minha paz social, para que isso seja um instituto de interesse de todos e, portanto, de ordem pública, como você diz, ordem pública. Eu sou público e quero saber se isso me afeta de alguma maneira.
Senhor árbitro, entendo perfeitamente a sua questão e, em primeiro, nós devemos entender a ordem pública não só como a perspectiva que o senhor árbitro levantou, mas como os valores essenciais do ordenamento jurídico. E um destes valores é a segurança jurídica. No exemplo apresentado pelo senhor árbitro, que interesse teria o senhor árbitro na atribuição de uma indenização, o senhor árbitro ou um outro contraente com a Bacamaso ou com H de novo, teria interesse em saber quais os moldes da relação jurídica. Daí a prescrição ser um instituto de ordem pública para que não só as partes não fiquem numa situação de incerteza, como futuros contraentes não tenham de se separar com essa situação também. Futuros contraentes têm ligação com a mesma relação jurídica. Se nós abstrairmos da relação jurídica, a sociedade, de maneira geral, não tem a menor preocupação em saber se há ou não há direito entre Bacamaso e Gado Novo. Portanto, por que isto seria ordem pública? Na verdade, isto é ordem particular, é ordem privada, não ordem pública. Mas, enfim, eu entendi o seu argumento. Vamos adiante. Senhor árbitro, queria só pedir mais 2 minutos para terminar as minhas submissões, se fosse possível. Por favor, até porque a senhora foi interrompida. Então, por favor, pode seguir. Muito obrigada. A requerente está a fundamentar a sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos a maior ao abrigo da cláusula de participação nos frutos no Instituto do Enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Antes de mais, neste ponto, é necessário codificar que a cláusula segunda do contrato de parceria agrícola estabelece que este contrato tem uma primeira duração de 21 anos, que corresponde a 3 colheitas de eucalipto, que ocorreram de 7 em 7 anos. Portanto, temos uma colheita em 2007, uma em 2014 e uma em 2021. Esta última que não chegou a ocorrer, atendendo ao ponto 6 dos esclarecimentos. Tratando-se de enriquecimento sem causa, o prazo de prescrição aplicável consta do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. Nesta sede, sendo esta uma obrigação sucessiva com diferentes prestações, o prazo de prescrição começa a contar-se a partir de cada um dos pagamentos. Portanto, o direito relativo à colheita de 2007 prescreveu em 2010 e o relativo à colheita de 2014 prescreveu em 2017. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número 1.360.969. Efetivamente, mais se diga que, de acordo com o artigo 885, a restituição é devida somente quando não tenha havido causa, e neste caso, senhores árbitros, há causa, o que demonstra a infundada pretensão da requerente. Passo assim a concluir as minhas submissões salientando apenas o seguinte: uma eventual sentença proferida por este tribunal seria passível de declaração de nulidade pelos tribunais judiciais, por 2 motivos: pela não vinculação da requerida à cláusula compromissória e ao não aplicar o Instituto da Prescrição pela violação de uma norma de ordem pública. Agradeço, assim, ao Tribunal o tempo dispensado. Muito obrigada, doutora Margarida, pela sua exposição. E sem mais, se não houver mais questionamentos por parte dos coárbitros. Eu tenho uma pergunta, presidente, se me permitir. Por favor, doutor Marcos. Doutora Margarida, a sua cliente imobiliária Gado Novo tinha conhecimento do contrato de parceria rural quando fez Sim, a aquisição via arrematação? Senhor árbitro, a requerida não tinha conhecimento do contrato de parceria agrícola na medida em que, do termo de arrematação não consta ao contrato, o contrato não está anexo ao termo de arrematação e, segundo o artigo 886 do Código de Processo Civil, os contratos nos quais o imóvel arrematado é o objeto não constam desse edital. Portanto, a requerida, no momento da arrematação, não tinha conhecimento do contrato de parceria e, consequentemente, da cláusula compromissória. Tá, e quando seu cliente fez a arrematação, ela não assumiu o risco da existência de um contrato de parceria rural ou arrendamento, que é muito comum no agronegócio, e com isso se subrogou a todos os direitos e obrigações desse contrato, também na cláusula compromissória?
Senhor árbitro, efetivamente a requerida arrematou este imóvel sem o conhecimento do contrato de parceria agrícola, mas como resulta do ponto 26 do caso, no próprio dia de arrematação do imóvel, a requerida mostrou-se totalmente disponível para a discussão do contrato e até para uma eventual celebração de um outro contrato, dada todas as vicissitudes que tinham ocorrido com os anteriores contraentes. Tá, mas ela assumiu o risco, então, da existência de um contrato e que subrogaria no direito desses contratos, porque se ela arrematou e não perguntou antes da arrematação, não fez nenhum questionamento, então, quando ela arremata um imóvel que tem lá a produção de uvas e eucaliptos, e ela assume esse risco, ela não assume o risco do contrato inteiro que vem através desse imóvel, através dos contratos de parcerias rurais ou arrendamentos? Senhor árbitro, nesse ponto é importante relembrarmos que a venda judicial é uma forma de aquisição originária da propriedade. Portanto, não estamos aqui perante uma compra e venda dita normal entre dois parceiros comerciais, mas sim numa venda comercial em que o imóvel vai sem qualquer ónus e sem qualquer direitos, sem qualquer deveres de um anterior contraente. No presente caso, resulta, sim, da vontade das partes, a vontade, por sua vez, de manter este contrato de parceria agrícola, mas não de uma forma completa e não nos mesmos moldes. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigada. Mas nessa linha do Dr. Marcos, eu teria uma questão para a doutora Margarida. Nós estamos falando de um contrato que efetivamente está ligado às árvores que estão plantadas ali, certo? Não teria feito parte da diligência normal de um agente econômico acostumado ao giro mercantil se informar sobre aquela situação? Isso não poderia, ou esse comportamento de falar, não sei, não sabia, como os antigos, né, os macaquinhos ali, né, os 3 macaquinhos, não sei, não sabia, não falo, não poderia denotar um comportamento desidioso do seu cliente em desconformidade com aquilo que se espera de um empresário eficiente? Senhora Presidente, efetivamente, a requerida não conhecia o contrato de parceria no momento da arrematação do imóvel, mas demonstrou a sua oposição, por exemplo, ao cultivo de uvas viníferas na fazenda da Correnteza. Relativamente à cláusula compromissória, e apontando aqui um dado do caso, a requerida notificou extrajudicialmente a requerente, não mencionando a cláusula compromissória. E isto porquê? A partir do momento em que a cláusula compromissória foi assinada por contraentes anteriores, esta cláusula compromissória nunca existiria entre a atual requerida e a atual requerente. Portanto, este nem seria um problema, uma questão aqui equacionada pela parte, porque a cláusula compromissória não existia pura e simplesmente. Ok, doutora Margarida, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Presidente, me permite, então, desculpe, mas... Por favor, professor Carmona. Doutora Margarida, a senhora está sustentando que a arrematação, como um método originário de aquisição de propriedade, ela simplesmente revogaria qualquer contrato que vinculasse as partes, a parte expropriada? Senhor árbitro, efetivamente, quando a requerida frisa que a venda judicial é uma forma de aquisição originária da propriedade, isso significa, e como já foi apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fora daquilo que seja normal, qualquer contrato ou ónus só irá vincular a parte subsequente se isso constar do edital de arrematação do imóvel ou da vontade das partes. E no presente caso, resulta da vontade das partes a vontade, passa a redundância, a manter este contrato de parceria agrícola. Mas resulta também que o contrato não pode ser mantido nos mesmos moldes e, sendo a cláusula compromissória um contrato autónomo e específico a este contrato material, exige outro tipo de negociação. Mas a minha pergunta é, então, dentro dessa sua definição, se um contrato de parceria, numa relação jurídica como essa que nós estamos examinando, seria uma atividade normal, como a senhora sustenta, razão pela qual o contrato não seria extinto. A Carmona complementando, até porque as árvores estavam lá, né?
Pois é. E o contrato, se eu não me engano, o contrato, se eu não me engano, 20 anos o contrato. Então é muito tempo que já tem árvore, que já está lá esse contrato, que já tem conhecimento dúblico da existência desse eucalipto lá. Né? Quer dizer, a minha pergunta não diz respeito ao ônus, o ônus está bem entendido. Havia um contrato de arrematação. A minha pergunta é, esta é uma relação jurídica normal, que, portanto, não seria rescindida com a arrematação? Senhor árbitro, efetivamente, a existência de contratos de parceria agrícola neste tipo de imóveis é algo normal no ramo do agronegócio. Aquilo que não é normal, na presente situação, foi a forma de execução deste contrato, a forma de formação deste contrato e tudo aquilo que foi feito ao longo destes 20 anos. E todos esses ónus, por assim dizer, todas essas vicissitudes não podem passar para um contraente seguinte a quando de uma arrematação, de uma venda judicial. Sim, mas a minha pergunta original é se este contrato, então, passou naturalmente para a esfera de direitos do arrematante e portanto, manteve-se rígido. Sim, senhor árbitro, este contrato passou para a esfera de direitos do arrematante. Muito bem. E por que a senhora entende que, se o contrato passou para a esfera de direitos do arrematante, ele passou apenas em parte? Porque a cláusula compromissória, embora tenha uma autonomia, ela diz respeito a esta relação jurídica. A senhora imaginaria que a cláusula compromissória seria, dentro da sua definição, uma cláusula anormal? Senhor árbitro, efetivamente, a cláusula compromissória é uma cláusula do contrato com uma importância enorme, dada a renúncia à jurisdição estatal que ela acarreta. Portanto, nós não podemos tratar da mesma forma a parte material de um contrato e a parte processual de um contrato, ainda que se entenda a cláusula compromissória como um negócio jurídico híbrido. Temos sempre que dar prevalência nesta sede ao caráter processual e às consequências que esse caráter processual acarreta. E não podemos submeter uma parte que não negociou esta cláusula compromissória nem a assinou à jurisdição arbitral somente porque existiu uma venda judicial e a transmissão de um contrato de parceria agrícola. Ok. Obrigado, presidente. Vamos seguir. Obrigada, professor Carmona, obrigada, doutor Marcos, agradeço a doutora Margarida pela sua exposição novamente e passo a palavra, então, aos advogados da requerida Gado Novo, para que também façam a sua exposição no prazo de 14 minutos. Todos já deverão ter percebido que nós demos os devidos descontos por conta das interrupções do Tribunal Arbitral. Quem fala pela requerida? Desculpem, pela requerente, perdão. Obrigado, senhora presidente. Quem fala pela requerente sou eu. Meu nome é Marcelo Aguiar. Pelos próximos 14 minutos, represento a requerente Bacamazo nas questões procedimentais. Posteriormente, minha colega Ludmila fará o mesmo nas questões meritórias. Antes de iniciar a minha exposição... Só um minuto. Desculpe, você já iria iniciar? Sim. Ok, então eu passo a palavra, por favor. Já vou começar a contar o seu tempo aqui. Ok, por favor. Doutor Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Antes de iniciar a minha exposição de defesa, é necessário restabelecer a verdade dos fatos trazidos pela requerida. De fato, em janeiro de 2000, a Bacamazo e a senhora Lela Mezenga firmaram um contrato de parceria agrícola sobre o imóvel Fazenda da Correnteza, que determinava à requerente a entrega de 27,5% do eucalipto plantado, a título de contraprestação pelo uso da terra, cota esta acima do permitido pelo Estatuto da Terra. Além disso, no aditivo deste contrato, foi estabelecido que os conflitos dali advindos seriam dirimidos exclusivamente por meio de arbitragem, sendo que a requerida, em momento algum, se opôs à manutenção daquela cláusula. Após, em 2021, a Fazenda da Correnteza foi arrematada e leilão hipotecário, passando a ser de propriedade da Gado Novo S.A., requerida no presente procedimento. Nessa ocasião, houve a completa transmissão da posição contratual, sendo que a requerida, em momento algum, se opôs à manutenção da cláusula compromissória. Em novembro de 2021, após trocas de notificações extrajudiciais, a requerente instaurou o presente procedimento arbitral com base na cláusula compromissória do contrato cedido, buscando, então, o ressarcimento pelos valores pagos a maior no âmbito do contrato de parceria.
Por esses motivos, senhores árbitros, trarei meus argumentos na mesma ordem que foram trazidos pela parte contrária, sendo que, primeiro, a requerida está sim vinculada à cláusula compromissória, logo, o tribunal tem jurisdição sobre o caso, que, segundo, a pretensão de reembolso dos valores pagos a maior não está prescrita. Inicialmente, senhores árbitros, a requerida traz para este tribunal que não participou da pactuação do contrato de 2000, muito menos também do aditivo firmado em 2020, aditivo este que determinou que a arbitragem era o meio para que os conflitos fossem resolvidos. No entanto, senhores árbitros, a requerida parece omitir de forma oportuna o fato de que, no presente caso, apesar de não ter de fato assinado a cláusula compromissória, houve a subrogação daquele contrato. E para comprovar tal fato, peço que me acompanhem até o caso na página 11 e 12 do PDF, me sinalizem por gentileza, onde farei a leitura da cláusula 6.2. O tribunal me acompanha? Perfeito. Cláusula 6.2. O presente contrato continuará em pleno vigor em todos os seus efeitos até o prazo fixado na cláusula 2ª, mesmo em caso de alienação do imóvel, subrogando-se, nesse caso, o adquirente no direitos e deveres do alienante. Fecha aspas. Portanto, senhores árbitros, resta aqui claro que houve, no presente caso, uma subrogação. E, havendo a subrogação, a cláusula compromissória é transmitida de maneira automática. Ou seja... Doutor Marcelo, desculpe a interrupção, mas o senhor está equiparando a venda do imóvel, a alienação, com a expropriação, é isso mesmo? Não, senhor árbitro. O que tem no presente caso é que a requerida assumiu a posição contratual da celulose MM, antiga parceira otorgante. E por esse motivo... Na cláusula que o senhor acabou de nos ler, está escrito aqui, alienação do imóvel. O caso que nós estamos estudando é um caso de expropriação do imóvel. Houve uma alienação judicial. Minha pergunta é, o senhor entende que alienação e expropriação são uma mesma coisa? O senhor está citando, num caso de expropriação, uma cláusula de alienação. Daí a minha pergunta, é a mesma coisa? Não, senhor árbitro, não são a mesma coisa. No entanto, o que de fato ocorreu no presente caso foi a assunção da posição contratual pela requerida no presente procedimento. Por que o senhor diz isso? Porque isso não está nesse documento que o senhor está nos lendo. O senhor está tentando mostrar que esta cláusula que o senhor acabou de ler se aplica ao caso concreto. Eu estou mostrando ao senhor que o caso concreto é um caso de expropriação. O senhor diz que expropriar e alienar são coisas distintas. Então, a minha pergunta é, por que é que o senhor está citando a cláusula 6ª num caso de expropriação, quando a cláusula diz respeito apenas a um caso de alienação? Essa é a minha pergunta. Senhor árbitro, a requerente entende que, além da subrogação legal, seja por alienação, seja por expropriação, houve também, no presente caso, a cessão da posição contratual, uma vez que os dois requisitos elencados pela doutrina foram observados no presente caso, sendo eles a existência de um contrato sinalagmático e também a satisfação apenas parcial das obrigações daquele contrato. E no presente caso, observa-se, vez que, inclusive no aditivo do contrato, este foi prorrogado por 18 anos, sendo então impossível que a requerente adimplisse com todas as obrigações futuras. E, portanto, havendo no presente caso a cessão da posição contratual, a cláusula compromissória é transmitida de forma automática. Ou seja, senhores árbitros, de qualquer ótica que se analise, seja pela subrogação, seja pela cessão da posição contratual, a cláusula compromissória foi transmitida de forma automática, não sendo necessário um consentimento duplo por parte do cessionário, e no presente caso é a requerida, sendo que este é o entendimento do doutrinador, inclusive suscitado pela requerida, o professor Técio Spinola Gomes, em sua obra A Transmissibilidade da Cláusula Arbitral diante da cessão da posição contratual. Obra essa, peço permissão para ler um trecho. Abre aspas. A lei não impõe em nenhum artigo a obrigatoriedade de dupla manifestação da vontade. Dito isso, não é necessária uma cessão do contrato e outra cessão da cláusula compromissória. Fecha aspas.
Portanto, senhores árbitros, essa aqui, claro, que não havia necessidade de um consentimento duplo da requerida quanto à manutenção da cláusula compromissória. No entanto, caso não seja este o entendimento deste tribunal, tem-se que a requerida, de qualquer forma, manifestou o seu consentimento tácito quanto à manutenção da cláusula compromissória, vez que teve 3 momentos para manifestar a tua posição e, mesmo assim, se manteve silente, sendo que houve, no dia da reunião, no dia da arrematação da fazenda da correnteza, uma reunião entre representantes da requerente e representantes da requerida, em que foram discutidos todos os termos do contrato e também seria discutido o futuro da relação contratual. A requerente, em momento algum, manifestou oposição à cláusula. Posteriormente, nos resultados daquela reunião, a requerida também não manifestou qualquer oposição. E, por fim, quando a requerida notificou extrajudicialmente a requerente quanto ao plantio de uvas, demonstrando, mais uma vez, estar ciente do inteiro teor do contrato e, mesmo assim, se manteve silente quanto à manutenção da cláusula compromissória. E, portanto, de acordo com a inteligência do artigo 110 do Código Civil e artigos posteriores também, a ausência de manifestação da requerida pode, sim, ser entendida como, na realidade, de fato, uma manifestação de vontade, que, no presente caso, se percebeu que ela se manteve silente quanto à manutenção da cláusula compromissória e, portanto, está, sim, vinculada por meio de seu consentimento tácito à presente arbitragem. E, portanto, o tribunal tem plena jurisdição sobre o caso. Além disso, senhores árbitros, a requerida, por fim, ainda alega a existência da autonomia da cláusula compromissória como justificativo para afastar a sua vinculação ao presente procedimento, o que também não é realidade, vez que a autonomia da cláusula compromissória não pode ser entendida em desfavor da arbitragem. E, portanto, de qualquer ótica que se analise, a requerida está, sim, vinculada ao presente procedimento arbitral. Doutor Marcelo, o que é a autonomia da cláusula compromissória, então? Senhor árbitro, o princípio da autonomia da cláusula compromissória está positivado no artigo 8º da Lei de Arbitragem, determina que a cláusula compromissória é independente do contrato que está inserido. No entanto, tal independência serve apenas para conferir à relação contratual uma segurança jurídica de que aquela cláusula compromissória será respeitada. E, portanto, tal princípio de autonomia da cláusula não pode ser interpretado em desfavor da arbitragem, conforme preceitua, inclusive, o doutor Pedro Batista Martins, em sua obra Arbitragem, Capacidade, Consenso e Intervenção de Terceiros, uma sobrevista. Obra essa que também peço permissão para ler do trecho. Abre aspas. Afinal, a gênese e a teleologia do princípio da autonomia não se prestam a atender esse entendimento. A razão de ser da autonomia não autoriza a conclusão de que o cessionário, para se vincular aos efeitos da cláusula, deve consentir expressamente no ato da cessão do contrato. Fecha aspas. Portanto, senhores árbitros, resta aqui claro que a requerida está, sim, de fato, vinculada ao presente procedimento arbitral. E, portanto, passo então agora para o meu segundo ponto, no que diz respeito de que a pretensão de reembolso dos valores pagos a maior a título de participação nos frutos da fazenda da correnteza não está prescrito. Senhores árbitros, a requerida suscita para este tribunal a aplicação do prazo de 3 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. E a requerente não se opõe à manutenção desse prazo. No entanto, é necessário trazer para este tribunal 2 pontos. De que, primeiro, tendo em vista que foi convencionado entre as partes a possibilidade de julgamento por equidade, a prescrição pode ser plenamente afastada no presente caso, vez que é a medida mais justa a ser tomada. Mas, caso não seja o entendimento deste tribunal, tem-se que a prescrição sequer se iniciou. Inicialmente, quanto à questão da equidade, as partes convencionaram no contrato no aditivo do contrato de parceria a possibilidade do julgamento por equidade. E as palavras da própria parte contrária, abre aspas, a prescrição é matéria de ordem pública, fecha aspas. No entanto, senhores árbitros, tal fato não é verdade, vez que a prescrição não é matéria de ordem pública, sendo plenamente possível que ela seja afastada no presente caso, conforme preceitua, inclusive, o senhor
o senhor Carlos Alberto Carmona, árbitro no presente procedimento, vez que, abre aspas, pretendo, portanto, ressaltar o claro equívoco daqueles que insistem em enquadrar a questão da prescrição dos compartimentos da ordem pública. Prescrição, em suma, é regra de estabilização no âmbito da ordem privada. Não é regra de justiça e pode ser afastada no julgamento, quando os árbitros estiverem investidos de poderes para decidir essa aequo et bonum. Assim sendo, senhores árbitros, tem-se que, no presente caso, a medida mais justa é afastar a incidência da prescrição, vez que a requerente somente poderia exercitar a sua pretensão de reembolso dos valores pagos a maior após a declaração de nulidade da cláusula que estipulou que tais valores estavam acima do permitido pelo Estatuto da Terra, que determina um patamar de 20%, enquanto que a cláusula determina um patamar de 27,5%. Senhores árbitros, a prescrição ela só pode se iniciar a partir do momento que a parte que teve seu direito violado pode pleiteá-lo por meio de ação exercitável, o que no presente caso não acontece, vez que a requerente não pode pleitear o reembolso dos valores pagos a maior antes da declaração de nulidade que determina que aqueles valores foram, de fato, pagos a maior. Assim sendo, a prescrição somente se iniciaria no momento em que fosse declarada a nulidade daquela cláusula. E, portanto, senhores árbitros, apenas reitero os pontos de procedimento no que diz respeito de que, inicialmente, a requerida está, sim, vinculada à cláusula compromissória, vez que não era necessário o seu consentimento e, mesmo se assim o fosse, demonstrou seu consentimento tácito e, portanto, o tribunal tem jurisdição sobre o caso, e que, segundo, não se aplica a prescrição no presente caso, vez que ela pode ser afastada pelo julgamento por equidade e, caso não seja o entendimento deste tribunal, a prescrição somente se iniciaria no momento em que este tribunal declarasse a nulidade da cláusula que estabeleceu os patamares acima do permitido pelo Estatuto da Terra. Muito obrigado, senhores árbitros. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela sua exposição. Pergunto... Deixa eu remover a marcação aqui. Pergunto aos senhores árbitros se há alguma questão complementar. Se não houver, vou passar para 1 minuto de réplica das requeridas, da requerida. Professor Marcos, mais alguma questão? Não, nenhuma. Professor Carmona, posso seguir? Então, sem mais, passo a palavra para os representantes da requerida para a sua réplica de 1 minuto. Caros membros do Tribunal Arbitral, a requerente quer... Margarida, perdoe-me. Que a segurança e a independência... Margarida, está ruim de novo. Vamos lá, estou zerando o seu tempo. Peço desculpa, senhora Presidente. Não, a culpa não é sua, isso costuma acontecer, inclusive, nas audiências. Aliás, é bastante comum esse pequeno problema. Vamos tentar de novo, então, agora que você já começou a falar, às vezes a internet esquenta e vai melhor. Por favor, os meninos nem entendem isso, que é uma televisão esquentar, Carmona. É um problema. Vamos lá, Margarida, por favor. Muito obrigada. Iniciando o seu tempo, porque não deu para entender. Caros membros do Tribunal Arbitral, a requerente quer repor a verdade dos factos, mas reconhece que a segurança jurídica e a independência são o que está por trás do artigo 8º da Lei de Arbitragem. Mas a contraparte não toma em consideração o parágrafo único que remete para a existência e validade da cláusula compromissória. Senhores árbitros, senhora Presidente, o que estamos aqui a discutir é a existência da cláusula e a tutelar a segurança jurídica. E a requerida agradece o tempo dispensado pelo Tribunal e reitera os pedidos iniciais. Obrigada, Margarida. Passo a palavra aos representantes da requerente, também por 1 minuto. Obrigado, senhora Presidente. A requerida traz para esse tribunal que a requerente tentaria afastar a segurança jurídica, ou então também traz para esse tribunal que o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Arbitragem para justificar o seu pleito de afastar a cláusula compromissória. No entanto, inclusive, o próprio parágrafo único tem uma interpretação pró-arbitragem, desde que investe os árbitros do poder para analisar questões atinentes à validade
e eficácia da cláusula compromissória. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Se não houver nenhuma observação, então, esgotada essa fase de debate sobre questões preliminares, passemos ao mérito. E, com isso, dou a palavra aos representantes da requerente para sua exposição de 14 minutos, conforme foi acordado. Por favor, advogados da requerente. Com a palavra. Mais uma vez, bom dia, senhora presidente, senhores árbitros, estendo também meus cumprimentos à parte contrária. Senhores árbitros, a requerente, ao longo de 20 anos, vem cultivando eucaliptos e uvas na fazenda Correnteza. Ambas as plantações sempre conhecidas e tacitamente aceitas pela senhora Lela e, posteriormente, pela Celulose MM. Ocorre que, lamentavelmente, a requerida, nova proprietária da fazenda, vem criando empecilhos para o cultivo das trepadeiras, alegando que o contrato as proíbe e que a requerente deve remover uma plantação histórica da propriedade. A requerida diz querer eliminar supostas irregularidades, mas se recusa a reconhecer a real irregularidade do fato, qual seja, a cobrança e pagamento de percentual acima do fixado no Estatuto da Terra. E, em razão disso, essa exposição se dividirá em 2 momentos. Primeiro, é devida à revisão da cláusula de participação, uma vez que não obedece ao percentual fixado no Estatuto da Terra. E, segundo, a requerente tem o direito de seguir cultivando as uvas na fazenda Correnteza. Primeiramente, senhores árbitros, é importante deixar claro que o Estatuto da Terra é a lei aplicável ao presente caso. E, a respeito disso, peço para que os senhores me acompanhem a cláusula 9ª do contrato de parceria, a página 12 do caso e 13 do PDF, onde as partes convencionaram a respeito da aplicabilidade do Estatuto da Terra. E me sinalizem, por favor, quando eu puder prosseguir. A cláusula 9ª prevê que as partes declaram haver lido e concordado com os seguintes dispositivos legais, regras essenciais para esse acordo. Artigos 92, 93, 94 e 96 da Lei 5.504, de 1966, o Estatuto da Terra, e o artigo 13 do Decreto 59.566, de 1966. Senhores árbitros, o Estatuto da Terra é a regra que regulamenta o direito agrário brasileiro, sendo, portanto, a lei aplicável ao presente caso. E, em razão disso, fica evidente que o litígio em questão está presente na cláusula 3ª do contrato, onde as partes convencionaram a respeito da partilha de safra. Peço para que os senhores também me acompanhem a página 10 do caso e 11 do PDF, onde está prevista essa cláusula. Me sinalizem, por favor. A cláusula 3ª, na linha A, dispõe que, abre aspas, caberá à parceira acordante a cota de 27,5% do produto da cultura do eucalipto a ser cultivado à área objeto deste contrato. Fecha aspas. O Estatuto da Terra é claro em estabelecer os percentuais para a partilha da safra. O artigo 96, inciso 6, a linha A, prevê que, na participação dos frutos da parceria, a cota do proprietário não poderá ser superior a 20% quando concorrer apenas com terra nua. Tendo, portanto, a senhora Lela concorrido apenas com terra nua, fica evidente que essa cláusula deve ser revista, uma vez que não obedece os percentuais fixados em lei. Mas, subsidiariamente, caso esse tribunal... Doutora, eu vou interromper, desculpe. Professor Carmona, por favor. Não, presidente, a senhora tem a preferência, por gentileza. Eu tenho sempre pela sua gentileza. Muito obrigada. Doutora, os clientes aqui são partes maiores, vacinadas, agentes econômicos de porte devidamente assessorados. Doutor, Estatuto da Terra é para proteger pequeno agricultor, aquele que precisa de proteção. Como a senhora explica essa intromissão na autonomia privada, já superada, inclusive, pela prática? Senhora presidente, o Estatuto da Terra, na verdade, ele foi criado
para regulamentar políticas sociais relacionadas às terras como um todo. E, no caso, a requerente cumpre essas funções sociais, uma vez que é importante enfatizar aqui que, inclusive, a Fazenda Correnteza ela estava sendo objeto de um conflito civil, e só a partir depois que começaram as produções, a terra ganhou uma função, tanto função econômica, ganhou produtividade. Então, nesse caso, o Estatuto da Terra é, sim, aplicável Não, eu não a essa entendi, questão. doutora, eu não entendi sua linha de argumentação. Poderia repetir, por favor? Sim, claro. Para isso, peço para que me acompanhe, por favor, ao caso, a página 3 do caso e 10 e 4 do PDF, ao parágrafo... Perdão, na verdade, a página 1 do caso e 2 do PDF, ao parágrafo 6º. Ok. No parágrafo 6º, diz que a referida fazenda da Correnteza havia sido objeto de arrendamento improdutivo por um longo período. O intuito do Estatuto da Terra é dar uma função social à terra. E a produção que passou a ser exercida ali naquela terra cumpre exatamente essa função social que é pretendida pelo Estatuto da Terra. Peraí, o Estatuto da Terra vai colocar os percentuais máximos, etc., vai colocar determinado... Onde isso tem a ver com a função social de uma terra produtiva? Porque se a terra está produzindo, pouco importa como eu divido, 60-30, 60-40, 70-30, o que eu vou fazer. O importante é que aquela terra está produzindo, certo? Certo. Então... O Estatuto da Terra, ele traz essa previsão de função social da terra. O artigo 96, ele vem trazer os percentuais relacionados à safra, no caso do contrato de parceria, como é o caso aqui em questão. Esse artigo 96 é só um instrumento para regulamentar esse contrato de parceria, advindo dessa função social que a requerente pretende ao realizar aquelas plantações. Mas qual a função social, doutora? A função social é a exploração da terra ou é a divisão para proteger aquele agente econômico mais fraco, um agricultor? Qual é a função social? Porque esses termos muito amplos, né? Boa-fé, função social, qual que é a função social aqui? Concretamente, no nosso caso. Marcos, quer complementar, por favor? Só complementar. Não seria a questão da aplicação do Estatuto da Terra para aquele pequeno produtor rural individual, e aí sim ele seria protegido pelo Estatuto da Terra? Então, só complementando para te dar essa oportunidade de responder a pergunta da professora Paula e a minha junto, por favor. Claro. Mas aí, se for isso, se for o que o professor Marcos falou, aí como a senhora justifica, veja bem, senhores, aqui a gente sabe que mais importante do que se fala é como se fala e o domínio da matéria, e principalmente saber defender a posição do cliente. Então, se for isso que o doutor Marcos está falando, que é uma questão para proteger o pequeno, o seu cliente não é pequeno. Então, como é que a senhora sai dessa linha contra-argumentativa aí das suas palavras? Por favor, doutora Ludmila. Fato, a função do Estatuto da Terra é essa função social. Essa função social busca dar uma função produtiva, dar uma função econômica para a terra. Uma das formas de dar essa finalidade para a terra seria o contrato de parceria, é uma forma de dar essa função social para a terra. E em relação ao contrato de parceria, aí sim é necessário haver essas disposições a respeito dos percentuais estabelecidos. E a respeito da segunda pergunta, no caso, o Estatuto da Terra pode sim ser aplicado a requerente, uma vez que para os pequenos produtores há também outras legislações específicas. O Estatuto da Terra não é apenas para pequenos produtores. E, subsidiariamente, caso esse tribunal entenda que não deva ser revista em razão de não obedecer esses percentuais estipulados, passaremos a demonstrar que a requerente foi fortemente lesada na pactuação do contrato e do aditivo. O Instituto da Lesão, ele está previsto...
Doutora Ludmila, a senhora está pedindo a revisão desta cláusula contratual que fixou em 27,5% a divisão das rendas, não é isso? Isso, dessa cláusula, inicialmente, que era de 27%, e posteriormente passou para 45%. Sim, a senhora não houve mudança da legislação nesse período, não é? A partir do momento do contrato de parceria, houve sim mudança na legislação, porém, independente, sempre houve essa desproporcionalidade entre o valor fixado e o que é estabelecido no Estatuto. Pois é, então, desde de 12 de janeiro de 2000, este percentual é superior àquele previsto na lei aplicável ao contrato. As partes teriam, portanto, de comum acordo, modificado este padrão do Estatuto da Terra. Então, a senhora não pretende uma revisão do contrato. O que a senhora está querendo nos pedir é uma declaração de nulidade desta cláusula, que foi fixada há 20 anos atrás. É isso mesmo que a senhora está fazendo? Na verdade, senhor árbitro, o que a gente pretende seria uma nulidade parcial dessa cláusula. Seria uma nulidade apenas dos valores que excedem os limites permitidos. Quer dizer, a senhora está pedindo, então, que o tribunal declare a nulidade de uma cláusula fixada há 20 anos atrás, contra a qual a parte nunca reagiu. Ao contrário, era já um percentual superior e a parte acabou concordando com um percentual ainda maior. E a senhora, depois de 20 anos, está dizendo que isto tudo viola a lei a Estatuto da Terra. A senhora não entende que seria isto, na verdade, um oportunismo da parte? Quer dizer, depois de tantos anos de vigência do contrato, só agora resolve pedir uma reestruturação do contrato, na verdade, uma declaração de nulidade, ainda que parcial, da cláusula? Senhor árbitro, de forma alguma podemos com oportunismo. E para demonstrar o porquê não houve essa revisão anteriormente, eu gostaria de ler o próprio artigo que fala a respeito da lesão, que fala quais são os requisitos para a aplicação da lesão, para que eu possa demonstrar o porquê só agora houve a solicitação dessa revisão. O artigo 157 do Código Civil prevê que ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestadamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Senhores árbitros, inicialmente, no momento da elaboração do contrato, se tratava, o senhor Bruno, no caso, ele era uma pessoa inexperiente em relação às normas contratuais ali estabelecidas. Posteriormente, durante o aditamento, a requerente estava passando sobre um momento de premente necessidade. E para demonstrar isso, peço para que os senhores me acompanhem, por favor, a página 31 do caso e 32 do PDF, há uma notícia publicada no jornal Gazeta de Vila Rica, onde trata de um conflito que estava havendo entre a celulose e a requerente. Me sinalizem quando eu puder prosseguir, por favor. Eu lerei o último parágrafo. Abre aspas. É possível inferir ainda que, em razão da qualidade da sua produção de eucalipto, queriam forçar a Bacamazo a firmar contrato desfavorável diante da forte posição na mesa de negociação. Senhores árbitros, no momento do aditamento, a requerente foi fortemente contrariada. Ela não tinha a intenção de estabelecer um percentual tão elevado. Ela tinha receio de perder os seus direitos sobre a propriedade, uma vez que todo o lucro, toda a produção da empresa advém daquele contrato de parceria. Doutora Ludmila, desculpa interrompê-la, mas houve alguma manifestação nesse sentido nas negociações, nas reuniões, que ela assinaria com protesto, por exemplo, com uma reivindicação de que isso poderia dar um problema para a empresa? Ou ela assinou e ficou quieta? Senhor árbitro, para que eu possa responder a sua pergunta e continuar a minha exposição, peço acréscimo de 2 minutos. Por favor. Claro. Senhor árbitro, peço para que me acompanhe a página 4 do caso e 5 do PDF, ao parágrafo 22. Posso prosseguir? O parágrafo
22 dispõe que, após diversas e desgastantes rodadas de negociação, a Bacamaso, fortemente contrariada, aceitou a remodelação proposta pela celulose MM. Vejam, senhores atos, ela foi fortemente contrariada. Superada essa primeira questão, passarei a demonstrar que a requerente tem o direito de... Desculpe, doutor Ludmila, só não respondeu a pergunta do doutor Marcos. Eu estou fortemente contrariado, porque a nossa sessão começou aqui às 10 horas da manhã e não às 9h30. Entretanto, eu estou aqui e estou cumprindo a minha função, portanto, o fato de eu estar fortemente contrariado tem nenhuma repercussão e nenhuma relevância. O que o doutor Marcos perguntou ficou em algum momento registrado que eu estaria assinando porque não tinha outra opção? Quer dizer, quase como uma coação, como uma força maior? No caso, não há nenhuma informação expressa além desse parágrafo a respeito dessa informação. Mas é possível inferir, através desse parágrafo aqui apresentado, que houve sim essa contrariedade em relação ao que ela de fato queria. A requerente tem o direito de seguir cultivando as trepadeiras, uma vez que ela adquiriu esse direito com base no Instituto da Surrect. Em nenhum momento ela nega que havia previsão das uvas no contrato de parceria, mas sim que trata-se de um direito adquirido. O Instituto da Surrect é entendido pelo professor Flávio Tartucci, que consiste no surgimento de um direito exigível diante de práticas, usos e costumes decorrentes de um comportamento reiterado e não advertido entre as partes. Senhores árbitros, houve aqui uma conduta reiterada. Tanto a senhora Lela Mezenga quanto a celulose, durante 20 anos, não manifestaram qualquer objeção a respeito. Senhores árbitros, vejo que o meu tempo se esgotou, peço acréscimo de 30 segundos para que eu possa concluir a exposição. Por favor, doutora, termina. A senhora foi muito interrompida, por favor, fique à vontade. Sim, claro. Senhores árbitros, houve, no caso em questão, uma conduta reiterada, houve um posicionamento omissivo, uma vez que nenhuma das partes, em nenhum momento, manifestaram qualquer objeção a respeito, e essa conduta gerou a confiança de que o plantio já havia sido incorporado à esfera de direitos da requerente, não sendo, portanto, cabível que seja retirada uma plantação histórica da propriedade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ludmila. Com isso, se não houver mais observações dos coárbitros, eu passarei a palavra aos advogados da requerida para a sua réplica para a sua exposição de 14 minutos. Claro que sim, senhora Presidente. Estimados membros do Tribunal Arbitral, representantes da contraparte, bom dia. Tal como já foi mencionado, o meu nome é Diogo Ribeiro e irei ocupar-me das questões substantivas em representação da requerida, H de novo. Caros membros do Tribunal Arbitral, como todos sabemos, o direito agrário concede uma proteção especial à parte mais frágil da relação contratual. Contudo, esse microsistema normativo não pode ser invocado por qualquer agente económico como pretexto para se desresponsabilizar das obrigações por si livremente assumidas. Em particular, essas disposições não podem ser aproveitadas pela requerente para tentar rever o contrato contra a vontade de uma das partes. E, da mesma forma, uma prática ilegal mantida num seio familiar não é suficiente para justificar uma violação flagrante do contrato de parceria. Nesse sentido, e espelhando a argumentação da contraparte, iremos apresentar dois pedidos. Em primeiro lugar, pedimos ao Tribunal Arbitral que reconheça que a cláusula de participação nos frutos do contrato de parceria é plenamente válida e que não reduz o seu valor. E, em segundo lugar, pedimos respeitosamente ao Tribunal Arbitral que declare que a requerente não tem direito a cultivar uvas viníferas na fazenda da Correnteza. Quanto ao primeiro pedido, e ao contrário daquilo que foi alegado pela contraparte, a cláusula de participação nos frutos do contrato de parceria é plenamente válida. Isto porque, desde logo, ficará demonstrado que o Estatuto da Terra não é aplicável ao presente caso.
O Estatuto da Terra tem o objetivo de proteger aqueles que exploram e trabalham a terra. Contudo, tal como já foi assinalado pela própria Senhora Presidente, a aplicação desta lei protetiva deve ficar reservada para aqueles que dela verdadeiramente necessitam. Efetivamente, a aplicação deste diploma legal pressupõe a verificação de um requisito essencial. E esse requisito é a exploração pessoal e direta da terra. Senhores árbitros, é notório que a requerente não explora a terra nem direta, nem pessoalmente. Doutor, desculpe, mas por que o senhor está falando isso? Porque isso não está no Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra não prevê essa exceção. Ele é uma lei brasileira que se aplica à terra. Por que o senhor está fazendo uma distinção? Porque onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. De onde o senhor tira isso? Exatamente, Senhora Presidente, o Estatuto da Terra tem de ser complementado com outros instrumentos jurídicos e, nomeadamente, com jurisprudência e outra legislação, pois, de facto, tal como resulta do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de maio de 2016, do relator Paulo de Tarso Severino, a aplicabilidade do Estatuto da Terra, em conformidade com o artigo 38, inciso 2º do Decreto 59.556, que a contraparte oportunamente esqueceu de mencionar, só pode operar em benefício daqueles que exploram a atividade rural, direta e pessoalmente. E o conceito de exploração direta e pessoal da terra é densificado pelo artigo 8º do mesmo decreto. Doutor Diogo, uma pergunta. O senhor entende que aplica o Estatuto da Terra ou não aplica o Estatuto da Terra a esse contrato, essa relação com o empresarial? Senhor árbitro, o entendimento da requerida é que o Estatuto da Terra não é aplicável ao presente caso, uma vez que o conceito e o requisito é a exploração direta e pessoal da terra, e esse conceito é densificado pelo artigo 8º do decreto citado, que passa a citar. Doutor Diogo, só um ponto. E como que você justifica, o artigo 8º do Estatuto da Terra eu conheço, por favor. Como que você justifica a cláusula 9ª do contrato que diz que aplica o Estatuto da Terra ao contrato? Então, o contrato vale, as cláusulas contratuais valem o que as partes combinaram ou não vale nada e vamos para uma relação, aí sim, de equidade e tentar ver o que é mais justo para cada uma das partes? Eu chamaria atenção para esse ponto. Não se trata de uma boilerplate, as partes efetivamente chamaram a aplicação dessa lei, declarando a sua vontade e assinando o instrumento. Nós temos aqui um processualista que, mais do que ninguém, sabe que você assinar um documento significa que aquela é a sua declaração, e você e as partes aqui chamaram expressamente, manifestando a sua vontade. Senhora Presidente, senhor árbitro, entendo perfeitamente o questionamento e as partes, de facto, ressaltaram os artigos do Estatuto da Terra, mas essa menção no contrato de parceria deve ser relativizada. E deve ser relativizada exatamente pelo esclarecimento número 12, que consta da página 59 do caso 60 do PDF, de onde resulta que as partes recorreram a amigos e a colegas do direito, especialistas no direito do agronegócio, que os aconselharam ao julgamento por equidade. Ou seja, as partes entenderam que o Estatuto da Terra seria já um dispositivo obsoleto e que, por isso mesmo, não deveria ser completamente vinculativo e devia ser relativizado para a relação jurídica autónoma e concreta sobrada entre as partes. E isso mesmo é ainda reforçado pelo artigo 8º deste decreto regulador, que nos mostra que a Bacamaço não explora a terra pessoal e diretamente, e por isso mesmo cabe-nos inferir se no caso concreto temos factos do caso que nos permitem retirar essas conclusões. E, senhores árbitros, apesar dos argumentos invocados pelo mandatário da contraparte, a resposta a esta questão é evidente, bastando olhar para os seguintes factos. Primeiro, o próprio nome da requerente, tal como consta do seu próprio contrato social, é o seguinte: Bacamaço Agrícola Limitada, ou seja, uma sociedade empresarial que tem como objeto o cultivo de eucaliptos para que depois os possa vender. E um segundo facto é também que a requerente é parte num contrato de compra e venda de colheita futura que tem um valor total de R$873 mil. Logo, é notório que não estamos aqui perante pessoas singulares que dependem da terra para a sua subsistência, mas sim diante de uma grande empresa que tem como objetivo último o lucro. E com isto, senhores árbitros, podemos facilmente concluir que a requerente não explora a terra nem direta nem pessoalmente e que por isso não deve beneficiar dos limites imperativos impostos pelo Estatuto da Terra. Em segundo lugar,
mesmo que o Estatuto da Terra fosse aplicável ao presente caso, o que, em qualquer caso, não se concede, os valores resultantes da cláusula terceira do contrato de parceria continuariam a não ser devidos. E isto porque, tal como afirmado pelo Sr. Árbitro Carlos Alberto Carmona, a requerente realiza um comportamento contraditório e até de uma boa-fé muito questionável, uma vez que só agora, ao final de 20 anos, vem alegar uma suposta invalidade de uma cláusula do contrato. Efetivamente, ficará demonstrado que a requerente, com o seu comportamento abusivo, incorre numa situação de suprécio. Isto segundo a professora Judite Martins Costa, que nos ensina que os requisitos para a formação de uma situação de suprécio são 3. A inatividade do exercício do direito, a imputabilidade dessa inatividade à parte que dele se pretende prevalecer, e em terceiro e último lugar, uma situação de protetividade, que se refere à confiança justificada no não exercício do direito. E no presente caso, podemos facilmente concluir que todos estes 3 requisitos se verificam. Em primeiro lugar, é manifesta uma inatividade, uma vez que só agora, ao final de 20 anos, vem ao requerente alegar esse suposto vício. Em segundo lugar, é também notório que essa inatividade é imputável à requerente, uma vez que durante todo este tempo poderia perfeitamente ter invocado e alegado esse suposto vício, mas sempre escolheu não o fazer. E em terceiro e último lugar, é também evidente a existência de uma situação de protetividade, uma vez que passados todos estes anos, a requerida criou a legítima expectativa de que a contraparte jamais se insurgiria contra esses valores. Assim, é de concluir. Doutor Diogo, me permita apenas uma dúvida. O senhor está tirando conclusões a respeito da omissão da parte. Quer dizer, a parte concordou com determinados comportamentos, o que, portanto, geraria uma expectativa de que o contrato continuaria desta maneira. Mas não é este mesmo argumento que foi utilizado pela parte contrária com relação à jurisdição, dizendo que a sua empresa e o seu cliente também mantiveram-se inertes em relação à cláusula compromissória, também toleraram a existência de um contrato da maneira como ele havia sido celebrado? Quer dizer, não é contraditório agora o senhor defender em relação ao mérito o mesmo argumento que o senhor está recusando com relação ao argumento de jurisdição? Senhor Árbitro, a questão realmente não é a mesma e o comportamento não é contraditório, uma vez que, como já explicado pela minha colega da parte processual, a cláusula compromissória é uma questão processual que se tem atendendo um especial formalismo e um especial consentimento entre as partes, e a verdade é que no mérito a questão não é a mesma, uma vez que houve essa subrogação do contrato nas disposições materiais e que por isso mesmo cumpre diferenciar aquilo que é diferenciável, e por isso mesmo ambas as questões não merecem o mesmo tratamento. Dito isto... Só uma pergunta, doutor Diogo. Então, nas questões materiais houve subrogação, nas questões processuais ou de cláusulas compromissórias, não. É isso? Exatamente, senhor árbitro. Não podemos tratar da mesma forma uma questão processual como a questão meritória. E por isso mesmo reforço o primeiro pedido, afirmando que a cláusula de participação nos frutos do contrato de parceria é plenamente válida e que, por isso mesmo, esse pedido deverá ser negado por parte do Tribunal Arbitral. Avançando para o segundo pedido, as requeridas submetem que o Tribunal Arbitral deve declarar que a requerente não tem o direito de cultivar uvas viníferas na fazenda de Correnteza. E, isso mesmo, ficará demonstrado através de 2 pontos. O primeiro, porque a plantação de uva vinífera constitui uma violação clara do contrato de parceria. E, em segundo lugar, porque não estão verificados os requisitos de uma situação de suprécio. Em primeiro lugar, a requerente afirma que é a omissão da antiga proprietária da fazenda, Lela Mezenga, que permite justificar aquela que é uma violação manifesta do contrato de parceria. Contudo, ficará demonstrado que tal jamais poderá acontecer. A verdade é que as partes estipularam, através da cláusula primeira do contrato de parceria, que a parceira outorgada deve plantar exclusivamente lavouras de eucalipto. E, nesse sentido, peço agora aos senhores árbitros o favor de me acompanharem até à página 11 do caso, 12 do PDF, e que, por favor, me indiquem quando lá chegar. Muito obrigado, senhores árbitros. No final da página 11 podemos ver a cláusula 6.3, que diz o seguinte, e passo a citar. Nenhuma alteração a qualquer dos termos e condições estabelecidos neste contrato será válida, a menos que seja feita por escrito
e assinada por cada uma das partes. Ora, em nenhum momento assinaram as partes qualquer termo escrito que permitisse o cultivo de uva vinícola na fazenda. E, portanto, não poderá proceder um argumento que permite uma violação do contrato com base no mero comportamento omissivo de Lela Mezenga. Em segundo lugar, mesmo que esta argumentação não fosse suficiente, uma eventual situação de suprécio também não se verificaria no presente caso, pois, tal como já mencionei previamente, são 3 os requisitos para a formação de uma situação de suprécio: inatividade, imputabilidade e protetividade. E, senhores árbitros, ao contrário daquilo que é sustentado pelo mandatário da contraparte, neste caso não se verifica nem o requisito da imputabilidade, nem o requisito da protetividade. Primeiro, não se verifica a imputabilidade, uma vez que, ao contrário daquilo que foi alegado pela contraparte, a requerida procurou pôr um fim à plantação ilícita de uva vinífera. E, para demonstrar isso mesmo, peço aos senhores árbitros que agora me acompanhem até à página 27 do caso, 28 do PDF, e que, por favor, me indiquem quando lá chegarem. Senhores árbitros, peço apenas mais 1 minuto para acabar de concluir as minhas submissões e proceder às alegações finais. Por favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Aqui, senhores árbitros, podemos encontrar o aditivo ao contrato de compra e venda de colheita futura celebrado entre a Bacamaço e a antiga parceira outorgante. E, na cláusula primeira, vemos que o objeto do contrato foi alterado, passando a dispor o seguinte, e passo a citar: o presente contrato tem por objeto a compra e venda de eucalipto de, no mínimo, 35 cm de diâmetro na medição com casca, no comprimento de, pelo menos, 2,5 metros, a serem extraídas de uma área de 112,8 hectares da fazenda da Correnteza. Ou seja, daqui resulta que as partes acordaram que o total da área cultivável da fazenda da Correnteza passaria a ser destinada apenas à plantação de eucaliptos. E assim, fica assente que a antiga proprietária, que a antiga parceira outorgante procurou terminar com a plantação de uva e pôr um fim à violação do contrato por parte da requerente. Em segundo lugar, também não se verifica o requisito da protetividade, uma vez que não é possível que a requerente criasse uma legítima expectativa a partir da prática de atos que violam o seu próprio objeto social. O objeto social da requerente é a plantação de eucalipto. Contudo, tenta justificar o direito à produção de uva com base num ilícito societário que não permite justificar isso mesmo. Caros membros do Tribunal Arbitral, passarei, por fim, a concluir as submissões da requerida. O Estatuto da Terra confere uma proteção importantíssima aos agentes mais frágeis do tráfico jurídico. Contudo, desse quadro regulatório especial não pode beneficiar qualquer um, e, muito menos, uma grande sociedade empresarial, como é o caso da requerente. O princípio basilar da autonomia da vontade pode ser limitado, mas não apagado da nossa ordem jurídica por parte da requerente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Diogo, pela sua exposição. Se os coárbitros não tiverem nenhum outro questionamento, passarei a palavra. Presidente, tem uma última pergunta simples e objetiva. Por Dr. favor, Diogo, doutor Marcos. o tribunal está autorizado a julgar o caso com base nos usos e costumes do agronegócio? Senhor árbitro, os costumes e usos do agronegócio devem ser entendidos no sentido limitado, uma vez que não devem ser considerados fonte de direito e uma fonte para resolver o presente caso entre as partes, e deve ser atendido, isso sim, às disposições livremente negociadas e ao princípio, e um dos grandes e basilares princípios do ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. E, por isso mesmo, atendendo às disposições contratuais celebradas, é que o Tribunal Arbitral deve proceder à sentença arbitral e declarando os pedidos da requerente improcedentes. Doutor, usos e costumes não são fonte de direito? Senhora árbitra, poderão ser entendidos, mas não, no caso concreto, não devem ser decisivos, atendendo às disposições concretas do presente caso e às disposições que vinculam as partes e que as partes decidiram submeter ao presente litígio, nomeadamente os dispositivos contratuais. O artigo 2º da Lei da Arbitragem, eu acho que permite a aplicação dos usos e costumes, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei da Arbitragem. Então, assim, e outra coisa, doutor Diogo, eu acho que os usos e costumes do agronegócio favorecem o seu cliente, na medida em que o normal não é a questão de se limitar aos percentuais do Estatuto da Terra.
Então, se o senhor acha que não devo aplicar, o tribunal não está autorizado a aplicar os usos e costumes, eu fico um pouco preocupado, mas é uma posição do doutor, ok? Senhor árbitro, a requerida entende isso porque poderia ser aproveitado também pela requerente para tentar defender a plantação e o direito à plantação e o cultivo de uva vinícola na fazenda da Correnteza. E por isso mesmo a requerida submete que isso e entende que esse deverá ser um entendimento manifesto e unânime e ser decidido pelo Tribunal Arbitral. Ok, doutor, muito obrigada. Passo, então, a palavra para os advogados da requerente para sua réplica de 1 minuto, por favor. Obrigada, senhora presidente. A requerida tenta interpretar o contrato e estatuto da maneira que lhe convém, para desconsiderar um direito adquirido pela requerente. Direito esse advindo de um instituto diretamente relacionado à boa-fé, que de forma alguma pode ser afastado. Muito obrigada. Muito obrigada. E com isso, passo a palavra novamente aos advogados da requerida por 1 minuto. Senhores árbitros, cumpre olhar para o comportamento da requerente, tal como ficou claro, agora mesmo através da sua réplica. Por um lado, pretende prevalecer-se de direitos que violam o contrato, mas por outro, recusa-se a pagar os valores que deles resultam. Daqui, só se pode concluir que a requerente não teve qualquer respeito pelo princípio basilar da autonomia da vontade e que, por isso mesmo, os seus pedidos devem ser declarados improcedentes. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Bom, com isso, acho que nós encerramos a fase das alegações. Pergunto, professor Carmona, doutor Marcos, se temos algum questionamento complementar ou se devemos nos recolher ao break-up room para deliberação. Por mim, podemos deliberar, professor. Professor Marcos, também? Sem nenhum questionamento adicional, podemos deliberar. Ok. Jade, por favor, nos coloque na sala do break-up room. Certo. Abrindo a sala agora. Ok, obrigada. Senhores, então o tribunal vai se retirar, como os senhores sabem, por um espaço de tempo aqui, e voltamos quando tivermos a deliberação. Obrigada. Sala. Não, eu estava passando todo mundo para cá. Vamos voltar, então? Pronto, voltamos. Senhores, chegamos então a um veredito unânime do tribunal. Nós todos já participamos de inúmeros multis, sabemos do esforço de todos, do quanto isso demanda dos estudantes e também dos árbitros que compuseram todos os painéis até aqui. Eu sei que é quase uma praxe elogiar os dois times, mas aqui, mais do que uma praxe, é um elogio muito sincero. Ambos os times foram muito bem, são estagiários, eu já estou falando de estagiários, são advogados que serão realmente de muita qualidade, que muito orgulham as instituições às quais pertencem. A recomendação do Tribunal Arbitral é que todos se movam para São Paulo para trabalhar com arbitragem, porque realmente o mercado está sequioso de jovens. Comentávamos agora no intervalo que nunca vimos o mercado tão aquecido. O que se quer advogado são os estagiários e os advogados recém-formados. Então, as oportunidades são muito grandes, um escritório roubando estagiário do outro, etc. E para profissionais em formação, mas com a qualidade que vocês apresentaram, a única recomendação geral, por tudo que nós vimos em ambas as equipes, é que vocês venham trabalhar efetivamente com arbitragem, porque vocês demonstraram ter um futuro brilhante. Isso vale para as duas equipes. Mas, como sempre, uma equipe só tem que ganhar. E, anunciando, então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, decidiu que a Faculdade de Direito de Lisboa merece ganhar essa etapa regional da Camarb. Parabéns a ambas as equipes, parabéns a PUC Minas, mas especial parabéns Margarida e Diogo por terem levado essa vitória. Parabéns. E agora é aproveitar aí os cumprimentos de todos. Vou passar a palavra para o professor Carmona, que é o primeiro que está aqui na minha tela. Professor, para as suas observações finais.
Isso, ficam os meus parabéns, ratificando todas as observações da egrégia presidência. Meninos, vocês são realmente muito bons e eu quero dar um destaque especial ao esforço que a equipe portuguesa fez, porque mostrou um domínio muito bom do direito brasileiro, que, enfim, tiveram ainda um duplo trabalho, não só de preparar o caso, mas também de se preparar para um ordenamento estrangeiro. Isso já mostra realmente a qualidade destes dois moços portugueses que vieram aqui prestigiar o evento. Parabéns. Parabéns. Professor Marcos? Ratifico também todas as palavras aí da professora Paula, professor Carmona. Parabéns às equipes, parabéns a todos que participaram, todas as equipes. Eu acho que é altíssimo nível, realmente com conhecimento muito profundo do caso, do direito material. Então, parabéns e acho que estão preparadíssimos aí para a etapa final, né, que é a etapa central da competição, que eu acho que as finais são em outubro. Então, espero encontrá-los novamente nas finais e podem comemorar aí, parabéns. Boa comemoração, parabéns, e destacando, por fim, que, por óbvio, o tribunal não considera o direito em si, considera as linhas de argumentação e a capacidade dos times aí de resistirem à pressão dos questionamentos. Então, com isso, se a doutora Jade me permitir, vou encerrar os nossos trabalhos. Jade, posso encerrar? Claro, fica à vontade. Ok, então declaro... Só queria parabenizar a Faculdade de Direito de Lisboa, que é na competição nacional. Parabéns, pessoal. Marcelo e Ludmila, obrigada pelas suas palavras. É muito bacana ver a atitude de vocês, mas a recomendação para que todos continuem na arbitragem, porque tem muito talento, se aplica especialmente a vocês dois também. Ok? Senhora Presidente, nós queríamos também agradecer a todo o painel arbitral, sobretudo aos representantes da contraparte, pelo painel de altíssimo nível, e temos a certeza que, mesmo na própria competição, espero que nos continuemos a ver e desejo o melhor também para a equipa da requerente. Ok. Então, com isso, senhores, um bom domingo, um bom final de domingo a todos, e deve ser um dia de muita alegria para todas as equipes. Até logo, então, muito obrigada.